Eu tô com o Arduino ali, né? Vou pegar um LED aqui, ele. Diminuir aqui um pouquinho. Ó, eu vou ligar ele direto aqui na porta. Ah, uma coisa que eu esqueci de falar aqui. O LED, ele possui polaridade. Tá? Ele é um elemento, nós não vamos falar exatamente dele aqui como ele funciona agora, mas ele é um elemento em que ele tem um terminal positivo, onde a gente vai ligar a carga positiva, e ele tem um terminal negativo, certo? E a gente precisa respeitar isso, porque senão ele não funciona. Se a gente ligar invertido, ele não vai ligar. Nós vamos ligar aqui só para a gente ver o que acontece. Então eu vou virar ele aqui. Outra coisa que eu quero mostrar aqui também, eu vou ligar ele diretamente aqui no sinal de 5 volts. Ó, então, ó, eu vou pegar o GND, ligar nesse terminalzinho dele aqui, vou passar aqui para o fio preto, vou pegar os 5 volts e ligar aqui no 5 volts, aqui no terminal 5 volts. A partir daqui, se a gente simular o Arduino aqui agora, ele já vai ligar isso aqui. Eu estou no barramento aqui, ó, nas portas de potência. Aqui é energia só, é como se fosse a pilha. Lembram que eu falei disso? Isso aqui é como se fosse a pilha. Então o Arduino aqui agora vai virar aquela pilha que a gente montou anteriormente. Se eu iniciar a simulação, vamos ver o que vai acontecer. Olha aqui uma coisa interessante que aconteceu. Estão vendo isso aqui? Isso aqui, esse elemento, esse LED, ele queimou. Ele estourou aqui. Mas por que que ele estourou? Então agora vamos entrar nesse assunto aqui que é interessante. Por que que ele estourou? Porque a energia para ele aqui está muito alta. Esse LED, ele foi desenvolvido para trabalhar com nível de tensão, com nível de corrente mais baixo. E a gente está passando um nível muito alto aqui de corrente aqui, ó. É como se a caixa d'água, nesse caso aqui, tivesse muito alta. E eu tivesse uma pressão muito forte de água ali, passando por aquela tubulação e que vai estragar aquele elemento, certo? Então aqui a gente tem uma quantidade muito alta de corrente elétrica passando por esse LED. Ele não suporta e queima. Por isso que se você pegar o seu eletrodoméstico lá, o seu brinquedo, o seu, sei lá, o liquidificador, que ele foi desenvolvido, fabricado para trabalhar com 110 volts, você vai lá e liga ele na tomada de 220. É o dobro do que ele consegue suportar. O que vai acontecer? A mesma coisa que aconteceu com esse LED. Ele vai queimar, ele vai estragar, vai sair fumaça, enfim, vai acontecer um punhado de coisa lá. Aqui é isso que está acontecendo. No momento em que eu liguei aqui diretamente nos 5 volts, ele queimou, ele estourou. Porque ele não suportou esse nível de tensão, certo? Essa é uma vantagem da simulação. Se a gente estivesse fazendo isso aqui numa plaquinha mesmo, verdadeira, o LED ele ia estourar, ele ia queimar na hora, certo? E a gente ia perder esse LED, eu ia ter que jogar ele fora, certo? Então, essa é a vantagem da simulação, da gente fazer em simulação primeiro. Ah, professor, mas como é que a gente resolve isso agora? Então, não vou poder ligar esse LED? Pode. Lembra que eu falei lá na caixa d'água, naquele desenho que eu fiz, que eu falei da torneira? Que a gente tinha um elemento que equivalia àquela torneira? É só a gente pôr uma torneira aqui e fechar ela um pouquinho. A gente fecha ela, que aí esse LED não vai queimar. A gente vai diminuir essa intensidade da corrente, né? E aí ele não vai se queimar. Esse elemento, essa torneirinha que eu estou falando, é esse elemento aqui, o resistor, certo? Observe que esse resistor ele é coloridinho, mas ele é coloridinho não é à toa. Essas faixas aqui, ó, indicam qual é o valor de resistência desse elemento, tá? Então, quanto maior a resistência, mais a torneira vai estar fechada, mais ele vai se opor à passagem dessa corrente, mais ele vai segurar essa corrente elétrica, certo? Aqui, nós não vamos entrar na matemática aqui agora, mas existe uma fórmula que a gente calcula para a gente definir qual seria o resistor suficiente aqui que não feche demais a torneira ali, que não diminua demais essa corrente
e nem deixe corrente demais passar para queimar ele, tá? Aqui a gente vai colocar ele em 220 ohms. Ohms é a unidade de medida da resistência. Aqui a gente tem, ó, resistência 1, vamos colocar aqui 220, e aqui a gente tem K ohms. K ohms é 1000 ohms, é como se fosse 220 mil ohms. Eu não quero isso, eu quero só ohms, 220 ohms. Observem que no momento que eu pus ali 220 ohms, as cores dele aqui já mudou, já virou vermelho, vermelho e marrom, certo? Então esse aqui é um resistor de 220. Esse resistor é um resistor mais do que suficiente para o LED ligar com um brilho legal, tá? Mas não queimar. Vamos fazer esse teste aqui. Ó, vou ligar aqui. Aqui eu vou pôr vermelho aqui para ficar bonitinho. Ó, então, agora a corrente elétrica vai sair aqui dos 5 volts, passar por essa torneirinha aqui, que vai diminuir a quantidade de corrente que está passando por aqui, vai passar pelo LED e voltar para o GND. Vamos fazer a simulação agora para ver? Simulando, ó, observem que agora o LED ligou, mas não queimou.